Hoje é um vídeo especial em um cenário temático para responder as perguntas de vocês. Oi gente, meu nome é Dona Bruxa, mentira. Oi gente, meu nome é Ângelo Gabriel e você está na Jornada do Eremita. Aqui a gente fala sobre tarô de maneira leve e descomplicada. E o vídeo de hoje, como vocês puderam perceber, vim aqui todo a caráter, cenário um pouco diferente, porque é o especial de Halloween. E para trazer algo diferente, eu resolvi responder algumas perguntas de vocês, que vocês me mandaram lá no Instagram, tanto sobre tarô quanto sobre mim. Então, bora lá? E aliás, para que você não perca nenhuma dessas novidades, eu estou todos os dias lá no Instagram falando um pouco sobre a minha rotina, um pouco sobre mim, dando umas dicas para estudar tarô. Então se você não me segue lá, eu vou deixar ele aqui na tela, é a Jornada do Eremita Tarô. E assim você consegue ficar por dentro de tudo e ter um contato mais direto comigo. Então me segue lá, tô te esperando. Então a primeira pergunta é, tem um super-herói da Marvel preferido? Então, gente, eu sou bruxa. Mas eu não assisto filmes de super-herói porque eu não gosto. E pra falar bem a real pra vocês, eu sinto que pra que você consiga entender um pouco desse universo e realmente ficar bem próximo, você precisa assistir muitos filmes e muitas sequências. E se você não assistiu o filme X, você já não vai entender a correlação que ele teve com o filme Y. E às vezes nem é sobre o mesmo super-herói. E todas essas nuances que existem os super-heróis e o mundo da Marvel, então não tenho. Mas se eu tivesse que ter, me diz alguns aí, pra eu falar algum que eu gosto mais. Homem-Aranha. E eu acho que o Homem-Aranha combina com a minha estética de bruxa hoje, então eu vou dizer Aranha. Homem-Aranha. Próxima pergunta. Por que a carta da Torre é tão temida? Então, essa é uma carta que ela é um pouco difícil, porque geralmente ela vai falar um pouco sobre ruptura muito brusca. Ela vai falar sobre algo que você está construindo e por algum motivo aquilo se quebra. E geralmente a carta da Torre ela vai trazer uma mensagem do tipo, tudo aquilo que é falso não perdurará, que é a ideia de que vai se quebrar porque a estrutura da base não é forte o suficiente. E aí é basicamente por isso que ela é temida nesse sentido, porque a gente não está preparado para lidar com esse caos da vida, principalmente quando a gente acha que está indo tudo bem. Por exemplo, quando você está ou num relacionamento ou num trabalho que você está gostando e de alguma forma a carta da Torre ela vai te avisar que aquilo vai se quebrar. Só que se a gente olha por outra nuance, é muito importante que a gente saiba que quando isso acontece, a gente vai ter um momento que a gente vai reconstruir. E eu acho que também a carta da Torre traz um ensinamento muito grande de que quando algo começa a dar certo depois de muito tempo e a gente percebe que a gente já tentou de tantas outras formas, aquilo faz sentido, de não deu certo antes, porque agora que faz mais sentido. Então eu acho que a Torre ela traz esse conhecimento pra gente. E como a gente nunca está preparado para lidar com problemas de uma hora para outra, inesperados, eu acho que é por conta disso que ela é tão temida. Mas assim, no final das contas, eu acho também que esse rolê de temer um pouco a carta da Torre é por causa do estereótipo que trazem tanto esse estereótipo da carta da Torre, da carta do diabo, da carta da morte, como se fossem cartas horríveis, mas elas não são. E se você quer saber um pouco mais sobre a carta da Torre e sobre essas outras cartas que são bem temidas, eu já fiz um vídeo aqui no canal e eu vou deixar o link aqui na descrição e também nos cards, e aí você consegue assistir na sequência. Espero lá. Vamos lá, próxima pergunta. Você já faz ou quer fazer alguma faculdade? Se sim, qual? Faço uma faculdade, faço atualmente bacharelado em letras com ênfase em redação e revisão de textos, e o propósito dessa faculdade é te dar bases para você ser tanto um redator quanto um revisor das mais diferentes áreas. Como é um curso de bacharelado, ele tem a ideia de realmente te formar para que você possa trabalhar nos diversos campos da linguagem, como agências de publicidade, jornais, revistas, editoras, ou também você pode revisar uma linguagem mais acadêmica, revisar ou redigir uma linguagem jurídica ou criativa, então tudo vai depender da sua área de interesse. Eu me encontrei com o tarô na metade do caminho. Então a minha ideia atualmente é poder usar do curso como base, tanto para escrever os meus próprios textos a respeito do tarô, quanto também para desenvolver algum curso futuramente, que é um dos meus planos que eu super quero fazer. Então eu acredito que nesse sentido a faculdade ela vai ser muito válida. Eu já estou quase concluindo. Atualmente, claro que as coisas mudam, mas hoje eu não tenho a intenção de
continuar e seguir na carreira acadêmica, porque eu me sinto muito mais feliz falando sobre tarô diariamente, das diferentes formas, e não existe nenhum tipo de formação que, enfim, que tenha a ver com essa área, então é isso aí. Próxima pergunta, qual é o seu deck preferido e qual você acha mais bonito? Então, o que eu acho mais bonito atualmente eu não tenho, que é o Hanson Roberts Tarot. É um tarot que eu acho incrivelmente foda, porque ele tem... Ai, não pode falar palavrão, esqueci. É um tarot que eu adoro, eu acho ele incrivelmente legal e bonito, mas não tenho esse tarot. E tem um outro tarot também que eu acho muito legal, que é o tarot zumbi, e que eu acho a estética bem diferentona e que dá pra estudar super com ele, acho super bonito. Mas preferido, eu acredito que seja o tarot de Rider-Waite, porque é o tarot que eu mais gosto de trabalhar. É um tarot que de cara eu não me identifiquei, mas depois eu criei uma conexão muito grande e eu consigo extrair muito dele, tanto por já ter estudado quanto na hora de dar as consultas. Então, eu acredito que não teria como eu elencar outro como preferido, já que é o que eu mais uso no meu dia a dia. Próximo, como funciona a tiragem da Cruz Celta? Então, eu não sei direito, porque, como eu já falei em outros vídeos que eu não gosto muito de usar métodos de tiragens prontos, eu até estudei, só que ele tem... Existem 2 métodos de tiragens que têm nomes parecidos, que um é a Cruz, que são 5 cartas, que é aquele de situação atual, futuro, problema, aconselhamento e etc. E aí tem uma Cruz Celta que eles são 10 cartas. E aí eu peguei aqui o livro A Bíblia do Tarô, da Sarah Bartlett, que eu sei que ela ensina. Então vamos ver aqui. E aí, aqui a Sarah Bartlett, nesse livro, ela coloca esse método de tiragem em tiragens do destino. Então ele tem uma ideia a mais de mostrar como que as coisas tendem a acontecer a partir do que já aconteceu e do que está acontecendo agora. Basicamente ela vai falar sobre você agora, na carta 1, desafio obstáculo na carta 2, objetivo consciente na carta 3, influência desconhecida na carta 4, influência do passado na carta 5, influência de um futuro próximo na carta 6, recurso ou talento interior, como os outros veem você, no 8, no 9, esperanças ou medos e no 10, o resultado. E aí, o que eu acho no final das contas é que é algo meio abstrato, né? É um método que não parece ser muito direto e eu acredito que talvez funcione mais para coisas muito específicas do que algo tão geral. Eu acho que para geral tem métodos que eles são muito mais práticos, como a ferradura, o método da cruz mesmo, que são menos cartas e conseguem ser um pouco mais objetivos. E realmente eu não sei muito bem como funciona o método da Cruz Celta. Quando eu iniciei, eu comecei vendo um pouco desse método, mas nunca cheguei a pôr em prática porque é algo um pouco abstrato. Próxima pergunta. Qual lenda de Halloween é a sua... Ui, que barulho foi esse? Ai, que susto. Vamos lá. Próxima pergunta. Qual lenda de Halloween é a sua preferida? Não conheço muito sobre lendas de Halloween, além daquelas lendas urbanas que passavam no programa do Gugu, que não sei se é da época de vocês, é da minha. Mas eu lembro quando eu era menor, na aula de inglês, eu apresentei uma lenda que era do Jack da Lanterna. E eu achava bem legal, mas eu não me lembro mais dela. Então, eu acho que eu não tenho. Tá bom? Então foi. Falamos. Tá, próxima pergunta. Acho um pouco complicada a carta 9 de paus e se interpretar poderia falar sobre ela. Então, a carta do 9 de paus é aquela carta que vai falar sobre aquela rotina excessiva e que vai falar um pouco sobre sentir que já insistiu muito em alguma coisa e aquilo não deu tanto resultado e por isso já se tornou um pouco cansativo. E ela vai falar também sobre muitas vezes a gente até se defender e se colocar numa posição muito defensiva porque a gente não tem mais energia suficiente para aquilo. Então vai depender muito da nuance, da tiragem, da pergunta, do propósito, mas de maneira geral é isso que a carta ela fala. Próxima. Qual é o seu filme de terror favorito? Eu não gosto muito de filme de terror daqueles que tem muitas matanças e espíritos e etc. Não é por medo, só porque eu não gosto mesmo. Eu acredito que o meu filme atual preferido é Midsommar, que ele traz um terror mais psicológico e uma estética e uma pegada diferente. Tem algo envolvido com a natureza, que eu também super me conecto e eu adoro. Próxima. Teve alguma carta de tarô que você demorou mais tempo para entender o significado?
Olha, eu acho que entender o significado não, porque para entender o significado você abre um livrinho assim e você vai lá e pega, mas eu acho que entender a essência e as diferentes formas de interpretar a carta, aí sim. Eu tive esses problemas com 2 arcanos maiores, um deles é o Papa, ou o Hierofante, que é uma carta que fala mais sobre aquela ideia de levar pelo clássico, fala aquela ideia sobre ter um guia, sobre algo mais espiritual, e a carta da Estrela também, que é uma carta que fala muito sobre ter fé, ter esperança, esperar o momento certo das coisas. Racionalmente, eu entendia isso sempre, tipo, ok, fala sobre isso, mas de passar por alguma coisa e aí falar, cara, é sobre isso que a carta fala, agora eu tô entendendo. Aí essas cartas acredito que demorou um pouco mais de tempo, mas de entender mesmo, não. Próxima pergunta, você faz algum tipo de ritual antes das tiragens? Medito uns 10 minutos, acendo um incenso e tento me concentrar para dar o melhor de mim, mas nada do tipo de trazer todos os elementos ou algo desse tipo, até porque é muito pessoal, né? Então isso funciona para mim, já tentei outras coisas, não funcionaram, isso é o que eu tô fazendo no momento. Próxima pergunta, você tem mais decks? Tenho alguns, mas alguns deles eu nem gosto tanto assim, porque eu comprava quando eu ainda não tinha o meu estilo próprio de tarô, e aí depois acabei me frustrando um pouco. Preciso comprar novos pra realmente trazer aqui pra vocês um conteúdo sobre baralhos e mostrar pra vocês. E vocês podem me ajudar para que eu possa comprar novos baralhos dando um like nesse vídeo e se inscrevendo no canal. Então se inscreve aí pra me ajudar. Próxima pergunta, qual é a sua carta favorita e qual você acha mais bonita? Então, eu não tenho uma carta favorita, apesar de o Eremita ele ser a carta escolhida pra cá e é muito mais pela essência, porque depende muito da época da vida, às vezes a gente tá se identificando mais com uma coisa, às vezes com outra. Quando eu comecei o Instagram e ele começou a dar um pouquinho mais certo, eu tava muito na energia da Imperatriz, de querer nutrir os projetos, e aí tava sendo a minha carta preferida. Hoje eu tô numa carta mais preferida de Estrela, mas de maneira geral eu gosto muito da carta do Eremita, porque ele é um louco um pouco mais cansado, que já passou por muitas experiências, e ele aprende com os erros dele. Mas eu também gosto muito do louco, porque eu me identifico bastante com a ideia de ser um pouco imprudente e ser um pouco inconsequente, às vezes fazer coisas sem pensar e acabar quebrando a cara por isso, e às vezes não aprender também. Sabe relacionamento? Brincadeira. Enfim, e a carta que eu acho mais bonita também vai depender muito do tarô, né? Porque, assim, tarôs e tarôs, diferentes tipos. E, por exemplo, no Everyday Tarot, vou deixar aqui do lado, a minha carta preferida de beleza é a carta do Diabo, porque eu acho muito genial. O Rider-Waite, que é um tarô que eu uso mais, eu acho que ele é um tarô clássico e que ele não é super esteticamente bonito e etc. Então eu não tenho. Ai, gente, vai depender muito do tarô que você olha e, enfim, esteticamente depende. Tem quantos anos e conhece o tarô há quanto tempo? Tenho 21 e conheço o tarô, acho que desde uns 5, 6 anos de idade, porque minha avó, uma grande bruxa que era, apesar de ser muito católica, ela é muito católica na real, ela sempre frequentava uma vizinha lá, uma mulher meio perto que tirava as cartas. Eu nem entendia direito, mas já ficava vislumbrado porque descobria várias fofocas da família. E graças à minha avó, eu fingia que não sabia de nada, só ficava lá no canto escutando, ouvia tudo. Então acho que desde isso, mas que eu me conectei com o tarô, que eu tive um interesse aí de uns 18 para 19 anos, mais ou menos. Foi em 2018, em agosto, por aí. E aí faz esse tempo aí, uns 4 anos? Vai ser 4 anos ano que vem? Uns 3 anos, mais ou menos. Tá, próxima pergunta. Como iniciar os estudos no tarô? Olha, eu acredito que a primeira coisa que tem que surgir é o interesse, porque realmente é um estudo bem longo, vai demorar um tempo, às vezes vai ser algo mais estressante, às vezes não tanto, então o interesse é o primeiro deles. Segundo, invista em um bom livro que você consiga ter uma gama de conhecimentos. Eu acho que a Bíblia do Tarô é esse livro aqui, que ele é ilustrado e ensina por um tarô clássico muito legal. Tem uma análise aqui no canal, vou deixar o link na descrição. O segundo ponto é invista em um baralho que você se identifica e que você gosta, porque você vai começar a se ver nas cartas e entender. Tenha paciência e estude poucas cartas por vez, não queira estudar tudo de uma vez só, porque não vai funcionar. Eu falo isso por experiência própria, porque eu tentei estudar tudo de uma vez só e caí numa cilada porque não consegui aprender nada.
E o terceiro ponto, não menos importante, na real o mais importante, é se inscreve aqui no meu canal, que eu tenho certeza que você vai pegar dicas excelentes para estudar tarô e ser um estudo muito incrível. Você acha que todo mundo que tira tarô tem o dom para adivinhação? Já passei por experiências péssimas. Então, não acho, eu não tenho, e tarô não é adivinhação e não é previsão do futuro. Tarô é um baralho de autoconhecimento. Então, se você passou por experiências péssimas, provavelmente você estava buscando alguém que fosse adivinhar o seu futuro. E o tarô, ele não tem esse intuito. O tarô, ele tem um intuito principal de aconselhar e direcionar. Não é sentença, ele pode te mostrar tendências futuras e aquilo que tende a acontecer a partir da forma como você está lidando hoje com os seus problemas e com a sua vida no geral. Então, a partir do momento que você resolve fazer escolhas conscientes, com autonomia, com o intuito de querer mudar aquela realidade que não está boa, as energias vão mudar e não vai acontecer aquilo horrível que o tarô mostra que tende a acontecer. Então, não. E as pessoas não precisam ter dom para aprender tarô. Qualquer pessoa pode aprender. Próxima pergunta. Queria saber sobre uma pessoa. Vai rolar? Está perto? Não sei. Como você está chavecando essa pessoa? Ela está retribuindo? Fica aí a questão. Próxima. Há quanto tempo você iniciou no tarô? Iniciei no tarô de 2018 para 2019, era mais ou menos agosto, mas que eu peguei firme mesmo, tipo, realzão assim, foi de agosto de 2019 daí para 2020. Até então eu lia, não entendia quase nada, e aí fica também a dica de tenha paciência com o tarô, que realmente a gente não aprende do dia para noite. É um estudo que vai tendo a sua malemolência ali e a hora que você percebe, você está sabendo muita coisa. Tá, próxima pergunta. Se você tivesse que estar em um filme de terror, qual você escolheria? Gente, a minha vida já é um filme de terror. A minha vida amorosa é o terror inteiro. No filme de terror, você seria a pessoa que sobreviveria ou a que tropeça e morre logo no início? Essa pergunta é real? É. E o que tu acha? Eu acho que eu seria a pessoa engraçada, que lança piada chata, tipo, todo momento querendo fazer uma piadoca, assim. Às vezes é legal que faz as pessoas rirem, às vezes uma coisa meio chata, às vezes uma coisa meio sexual, e às vezes uma coisa meio bagaceira, assim, bagaceira mais vezes. E aí eu acho também que eu não seria a pessoa de cara que ia morrer, mas eu acho que as pessoas iam torcer pra que eu não morresse. Uma porcentagem. Mas eu ia morrer, porque eu sou inconsequente como louco. E eu ajo de maneira inconsequente. Tá. Próxima pergunta. Existem diversos baralhos de tarô? Qual a diferença entre eles? Então, a estética é a única coisa que muda de um baralho de tarô para o outro. O tema escolhido. Por exemplo, no baralho The Gay Tarot, o autor ele resolveu trazer todas as cartas e as imagens masculinas para que esse grupo que se interessa por esse tarô consiga se identificar e se ver nessas cartas. O baralho do Game of Thrones, o autor que fez esse baralho, ele pegou personagens fortes, que são importantes e relevantes na série, e colocou nas cartas relacionando elas, para que as pessoas que gostam muito de Game of Thrones consigam olhar a carta da Imperatriz, ver a Daenerys e entender o porquê que é a carta da Imperatriz. Então essa é a única diferença. Só que assim, lembrando que para um tarô ser considerado tarô, ele tem que ter 78 cartas, 22 arcanos maiores e 56 arcanos menores. Todas as estruturas de baralhos que não levam essa estrutura não são tarô. Então, baralho cigano e outros tipos de oráculos, eles não são tarô. Eles são outras estruturas, outro estudo, outra proposta, outro. Tarô é isso aí, 78 cartas, 22 maiores e 56 menores, certo? Próxima e última, você segue alguma religião? Então, eu fui criado na igreja católica, fiz catequese, ia na igreja, fiz crisma, fiz comunhão, fiz toda essa ideia que a igreja católica tem, mas hoje em dia não me identifico com nenhuma religião, não acredito em Deus, mas também não sou ateu, até porque acredito em tarô, né? Mas não sigo nenhuma religião, respeito todas, acho muito legal, acho que a fé que as pessoas têm podem mover e fazer milhões,
mas eu não sigo, tenho a minha própria espiritualidade nas minhas próprias ideias e nas coisas que eu gosto de seguir que fazem sentido pra mim. Então, não. Então o vídeo dessa semana foi esse, e como eu falei pra vocês, é um vídeo um pouco diferente, com a ideia de falar um pouco mais de mim pra vocês. Se ainda ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou estar lendo, e se vocês gostaram eu posso fazer uma parte 2. Inclusive, conta pra mim se vocês acham que esse tipo de vídeo também é legal, ou se vocês não gostam muito e querem saber só sobre o tarô. Então, comenta aqui pra mim e já deixa um like também, não se esquece de se inscrever no canal, que isso me ajuda muito. E até o próximo vídeo. Tchau!